Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Vocês que me assistem aqui, eu sou Everaldo Freire, um ex-obreiro da Igreja Universal do Reino de Deus. Me apresentando, pessoal, não com... mas tem que me apresentar, pessoal, porque as pessoas acham que eu estou falando de lá e não sou de lá, nunca fui de lá, né? As pessoas têm essa mania de dizer, né, falar alguma coisa, né? E você que me vê a primeira vez no canal, né, pode até pensar que eu estou falando de uma coisa que eu não conheço. Mas isso é só um aviso para você que está assinando o canal agora, que está entrando agora nesse canal, tá bom? E seja muito bem-vindo. Pessoal, hoje eu quero falar com você pai e mãe e você jovem, né? Você jovem em geral, né? No grupo de jovens, da Universal, de outras igrejas. Pessoal, eu estou um pouco gripado. Pessoal, olha só. As pessoas têm dentro do coração dela, ou de repentemente surge no coração da pessoa, né, fazer a obra de Deus. Eu digo de repentemente porque às vezes ela toma uma decisão por impulso, né? Isso acontece com todos nós. E essa pessoa começa a querer dizer: eu quero fazer a obra de Deus no altar. Fazer a obra de Deus no altar. Bom, aí ela vai, entra na denominação, né? Estou me referindo às neopentecostais, porque essas são as que devem ser maior combatidas. Foram essas misérias que entraram aqui, né, deturpando o evangelho, que causaram essa mortandade espiritual no país inteiro e por onde passam, porque avivamento não é. Então nós vamos analisar o seguinte: eu sou um obreiro da Igreja Universal, supondo. Meu sonho é que meu filho seja pastor, certo? Eu sou uma mãe que é obreira, e o meu filho, eu tenho um sonho que ele seja pastor da igreja que eu congrego, Universal. Então, um exemplo, viu? Um exemplo. E aí pronto. Passa-se o tempo, o filho cresce na ideia, cresce na denominação, vai se desenvolvendo, ficando um adolescente, e ela acostuma o menino de todas as maneiras, os pais acostumam o menino de todas as maneiras a estar ali dentro, queira ou não queira tem que ir, e o grupo de jovem dá aquela farrinha, que é uma brincadeira, uma gincana, disfarçadamente para conseguir atributos para a igreja, conseguir manutenção para a igreja, já são dízimos separados, já são ofertas separadas, desafios separados, que já são introduzidos desde a escolinha. As tias da escolinha ensinam teu filho que dízimo é importante, que oferta é importante, e já vem um sacrifíciozinho da fogueirinha santa, né? Fogueirinha santa de Israel, no qual o envelope vem um monte falso, um monte vagabundo falso, que são 2 ou 3 montes, se não me engano. Eu tenho foto de envelope de antigamente, 3 envelopes, 3 montes diferentes. Depois eu vou ver se eu consigo para mostrar, faça. E aí o seu filho vai crescendo naquela, sabe? Ensina o caminho com a criança quando é pequena, para que quando estiver grande, adulto, né, não venha se desviar dele. É assim, sobre esse texto, que as tias, os pastores criam seu menino, sua menina, obreiro, obreira, ou evangelista também, né? E sobre esse texto eles alicerçam o ensinamento sobre a criança. Ensina a criança o caminho que se deve andar, e quando for adulta, não se desviará dele. E nisso cresce oferecendo dízimo, oferta, campainha de Israel, campainha da muralha, porque o filhinho vê mesmo os obreiros sendo da igreja, o filhinho vê a dificuldade do papai em casa. Porque o papai pega tudo que tem e dá na campanha de Israel com a ânsia de ser rico, de resolver os problemas. Porque muitas vezes joga o pepino todo na mão de Deus e não é macho para cair dentro e resolver o problema. Essa é que é a verdade. Então ele prefere comprar o Deus que ele conhece, subordinar o Deus que ele conhece, para dar a solução do problema. Já começa um errinho por aí. Depois,
Essa criança vai vendo o pai ficar sem condição, vai vendo o pai sem ter o que comer direito, vai quase que passando fome porque o pai dá tudo que tem na denominação. A mãe dá tudo que tem na denominação. Então o filho, já aliciado naquele caminho, né, de criança, né, e ensinado pela denominação, ele pega e vai crescendo naquele modo, não percebendo a dificuldade que o pai passa, negligenciando a dificuldade que o pai passa, o sofrimento que o pai e a mãe passam por estar lá dentro. Porque é criança, é inocente, vai crescendo, a família vai ensinando que tudo coopera para o bem daqueles que servem a Deus. E nisso aí a criança vai se tornando um adolescente, né? Mantido na denominação, com várias reuniões. Termina a reunião normal do povo, que termina às 9 horas, lá vai o adolescente para uma reunião do grupo de jovem, para fortificar o propósito de amanhã, que é o quê? É arrecadar alimento. Arrecadar alimento para encher uma cesta básica, ou então para deixar uma despensa da igreja para quando o pastor vagabundo quiser comer, ter uma obreira, muitas vezes casada, né? Outras vezes solteira, lá especializada na cozinha que eles gostam para cozinhar bem para o pastorzinho. Não é isso? Então, e essa obreira já foi também do grupinho de jovem, né? Do qual foi aliciada também. Passa-se o tempo, a criança do casal, né, dos obreiros, seu filho, sua filha, eu vou falar assim, ele já está adolescente e criado ali na Universal. Ele vai já querendo, vendo os obreiros bonitos assim, de uniforme, né, aquela porcaria daquele uniforme que não vale uma cibalena, não tem respeito nenhum, porque eu creio que a pessoa que tem os olhos abertos e vê que aquilo ali não vale nada, ela nem tem prazer de vestir, ela tem nojo. Então o que acontece? O filhinho vê o papai e a mamãe lá, o obreiro, né, correndo para um lado para o outro, servindo ao homem, servindo ao pastorzinho, mas não vê muitas vezes a reunião em portas fechadas que o papaizinho e a mamãe ficam lá dentro, no qual, ó, o couro come. Você é muito mole, rapaz, você é mole, você é um passa-fome. Ô, rapaz, dito pelo não dito, você fez e pronto, acabou. Ô, obreira, tá vacilando, obreira. Pô, falta chamar um palavrão, né? Coisa que eles chamam em segredo, viu? Então, o que acontece? A criança cresce sem ver os problemas da denominação. É tudo escondido, mas a criança tem uma hora que ela vai desenrolando aquela conversa, aquele assunto, descobrindo as malícias da denominação. Só que ela já está contaminada desde pequena. Já está contaminada desde pequena e agora ela já tem na mente que quer ser obreiro igual o pai e a mãe. Orar, pegar demônio, pregar o evangelho. Que evangelho? O caminho que você entendeu, papai, mamãe, foi errado. Ensina a criança o caminho que se deve andar. E quando for adulto, quando for homem, mulher, não se desviará dele. É o caminho da palavra de Deus, do evangelho de Cristo. O evangelho do amor, da graça, do perdão, da reconciliação, do conhecimento. Conhecer a Cristo. Ter o espírito dele, o estilo de vida dele dentro de você. E não o que você faz no altar. O que você faz limpando, morrendo de limpando, passa o dia trabalhando, chega em casa, lá para as 11 horas, meia-noite, já estava fazendo a obra de Deus. Mentira, você não estava fazendo a obra de Deus, meu caro, minha cara. Você estava cuidando de um templo no qual o Senhor não habita lá. Atos 18, 24. 17, 24. 17, 24. O Senhor que fez os céus e a terra não habita em templos feitos por mão de homens. Deus, ele prefere habitar no templo maior, que é você. Carne, ó, pele, osso. Um Deus que se fez carne como você para te dar o direito da salvação. E você fica aí desperdiçando. Teu filho cresce te vendo, não sabe o sofrimento que tu passa a portas fechadas. Porque tu tem na cabeça, inculcado por eles, que tudo coopera para o bem daqueles que servem a Deus. O Deus Macedo, o Deus Mamon, o Deus Bafomé, o Deus da maçonaria. E você, por falta de conhecimento, fica embutido nessas conversinhas deles lá.
Você não tem como refutar, como lutar contra isso, porque você é um aliciado de lá da Universal. Ou de outras pentecostais também. Ou neopentecostal. Né? Que inclusive são as piores neopentecostal. Porque piorou mais o evangelho. As outras pentecostais pelo menos abrem a palavra e dão prioridade a ela. As neopentecostais não, é só dinheiro, dinheiro e dinheiro. Pessoal, o negócio é pesado. E aí é colocado o desejo de ser pastor, né? De formar discípulo. Aí você vai formando não um discípulo, um prosélito. Porque o teu pastor é um prosélito. Você, obreiro, é um prosélito. Você, evangelista, é um prosélito. Tu, jovem, é um prosélito. E outros que serão formados serão o mesmo caminho de proselitismo. Porque não sabem nada da palavra de Deus. Não sabem nada do evangelho de Cristo. Não conhecem a Cristo. O diabo engana vocês todo dia. Vocês buscam a Deus e aleluia, xalalaia, lalalaia. E vocês são enganados porque enquanto vocês venderem o evangelho, pregar falso testemunho, viver uma vida errada dizendo que vive certo, enquanto você estiver numa obra dessas, servindo de capacho, você não está servindo a Deus. A mentira de pregar a obra de Deus no altar é implantada na Universal e em outras desde pequenininho. De pequenininho. O que é que vai acontecendo? As pessoas vão tendo esse sonho, essa ideia mirabolante. Agora eu pergunto para você, jovem evangelista obreiro, né? Me diga uma coisa. Não teria uma maneira de você ser pastor, de pregar o evangelho, aprender realmente o evangelho, né? Num local pelo menos que ensina direitinho, que tem uma escola bíblica, que tem uma escola dominical, que tem, eu não sei, onde ensinar a palavra de Deus, o evangelho de Cristo, você ir lá aprender, dar uma chance de se integrar nesse trabalho, para que você venha dizer pelo menos, olha, eu estudo a Bíblia, eu estudo a palavra de Deus, eu aprendi desse jeito. Na Universal você não estuda nada, é só dinheiro, dinheiro, dinheiro. Você tem N denominações que se você não tem assim forças para ficar longe de uma, você se congregar em outras. Não sou contra, nunca fui contra. Então, você vai para a denominação, mas pelo menos que ensine a palavra de Deus, que tenha o caráter de ensinar a palavra de Deus, a Bíblia em primeiro lugar, cantar um louvor em primeiro lugar, e não só dinheiro e envelope. Lê um livro, fecha o versículo, acabou, fecha a Bíblia. E aí você tem condição de ir para uma denominação, que você pode, lá você pode trabalhar, lá você pode ser obreiro, lá você pode ser até pastor, mas trabalhando. Você tem a sua condição de trabalhar, sendo pastor, sendo presbítero, sendo o cargo que você quiser. Aí você fica com essa ilusão de fazer a obra de Deus no altar para ser paparicado. Eu tenho uma notícia para você, jovem, que você pretende ser pastor na Universal. Olha o tratamento que estão te dando desde o grupo de jovem, analisa bem esse tratamento, analisa o tratamento que estão te dando como obreiro e analisa o tratamento que vão te dar como pastor. Tá bom? Faça isso. Analise todos os patamares que você está. Desde quando você começou até... Não analise amizade, oba-oba, gargalhada, integração social. Analise a tua denominação. Muitas vezes você está lá, mas a integração com o povo, ela faz com que você não se afaste, porque você gosta do pessoal, você não gosta de aprender a palavra de Deus, você gosta do pessoal, de conversar, jogar a conversa fora, do barulho, da agitação, você não gosta da palavra de Deus, porque se você gostasse, você teria interesse em estudar, aprender e ver que lá é errado e sairia de lá sem questão nenhuma, assim como eu e outros saíram, tá bom? Você tem que saber que Jesus não é igreja, Jesus não é templo religioso. Jesus é o seu Senhor e Salvador. Ele quer ser isso para você. Se você continuar vendendo o Espírito dele, vendendo as obras dele, vendendo o sacrifício dele, cuspindo na cara dele, e a gente prova para você, dentro da palavra de Deus, que você está fazendo isso, aí fica feio para você. Serve a Jesus, cuspindo na cara dele, sendo um anticristo, pregando algo contrário de tudo que ele falou. Não dá, pessoal.
Para de servir o homem, para de servir a denominações, tá bom? Comece a servir a Cristo, aprender de Cristo, estudar o Evangelho de Cristo, e você vai ver que a tua vida vai para frente, espiritualmente falando. Porque financeiramente, meu amigo, trabalha que a coisa dá certo, tá bom? Canal Realidade Você, fica com Deus.